uma doutrina que tem a caridade como bússola, uma filosofia que propõe a lei de causa e efeito como explicação para os males humanos, uma ciência iluminada pela fé. Estamos falando do Espiritismo. Seja muito bem-vindo a mais um programa Transição, a visão espírita para um novo tempo. Provavelmente você já deve ter ouvido falar em lei de causa e efeito, ou coisas do tipo, para toda ação existe uma reação, aqui se faz, aqui se paga. Mas se considerarmos que a vida do espírito ultrapassa a existência atual, vamos descobrir que essa lei é muito mais abrangente do que imaginamos. Obra do destino, do acaso, ou sempre resultado das nossas escolhas? A lei de causa e efeito é uma lei universal. Ela regula tudo o que existe no universo. É uma lei divina que promove o acerto da contabilidade, de débito e crédito da pessoa. É que nós nos responsabilizamos por nossos erros. Isso é muito bom, porque nós aprendemos a tomar decisões corretas e também tomamos consciência que os nossos equívocos ou as nossas escolhas geram consequências. Consequências que serão boas ou ruins, a depender da escolha que façamos. Esse fenômeno de lidar com a liberdade, ele configura aquilo que em Espiritismo se traduz na lei de causa e efeito. Causalidade. Tudo que penso e tudo aquilo que faço determina consequências, determina efeitos. É uma lei de justiça, porque afinal de contas respondemos por aquilo que fazemos. Essa lei, ela nos rege a existência. No animal, ele age por automatismo e não consegue, portanto, fazer escolhas salvo aquelas que estão dentro do automatismo do instinto. Ele não tem livre arbítrio. Ele se ensaia para a vida. E este princípio espiritual que caminha na evolução, quando chega no homem, ser primitivo, ele desabrocha com a capacidade de escolher. Nesse âmbito surge o espírito, nasce o ser espiritual, que está caracterizado, portanto, pela sua capacidade de escolha e por ser escravo das suas escolhas. Somos livres para pensar e agir e somos naturalmente escravos daquilo que fazemos e pensamos. Logo, a lei de causa e efeito, ela determina, por assim dizer, o movimento da nossa existência. Portanto, a lei de causa e efeito, que também é chamada de lei de ação e reação, ou ainda, às vezes, lei do karma, numa explicação hindu, não é? Porque eles chamam de karma, que é uma palavra que vem do sânscrito, e que vai exatamente evidenciar essa lei de ação e reação, claro que com alguns detalhes diferentes. Enquanto o karma, ou a lei de ação e reação, é uma lei física, a lei de causa e efeito é uma lei moral. Então, na lei de causa e efeito, há uma forma de você crescer, de você progredir. E a lei do karma é uma lei de fatalidade. Matou, tem que morrer, tá certo? Olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, como diz lá no Êxodo. Mas que no fundo expressam essa mesma postura, essa mesma condição do ser humano, que tudo que atravessa na sua vida, tudo que ele está vivenciando tem uma causa, tem o porquê. E a doutrina espírita vai nos mostrar exatamente isso. Todo efeito tem uma causa, todo efeito inteligente tem uma causa inteligente. Efetivamente, muitas escolas tentam definir o ser humano quanto à sua liberdade de agir, de pensar, e se ele é imputável ou não. Desde aquelas que querem reduzir o homem à condição de mero efeito biológico e determinação genética faria com que este homem agisse a partir de toda uma herança, numa perspectiva, numa visão do automatismo estritamente biológico, e o homem nessa visão seria máquina,
até uma outra que nos coloca numa visão mais sociológica de que o homem é resultado pura e estritamente dos fatores sociais. Ou outra que quer dizer que o homem é absolutamente livre, ele decide o que do que ele decidir, e ele está absolutamente livre para decidir e, portanto, ele é responsável por tudo aquilo que ele faça. E penalmente ele pode ser alcançado pela legislação. E nós temos na linguagem espírita a lei de causa e efeito, que mostra que cada um recebe segundo suas obras. Nós vemos aí um grau de merecimento, não é? Então a pessoa que está na vida agindo, ela tem livre-arbítrio relativo, a que Deus lhe concede, dentro da sua capacidade, ela age livremente e deve conhecer os efeitos do que praticou. Como tem os 2 caminhos que está lá no livro do Êxodo, você pode escolher o caminho do bem ou o caminho do mal. Se você pode escolher, não há fatalidade. Há sempre uma colheita proporcional ao que você plantou. Não poderemos nunca dizer que o está escrito, nada mudará o meu destino. Por quê? Se nós disséssemos isso, se aceitarmos isso, vamos esquecer que temos livre-arbítrio. E o livre-arbítrio, como está lá no livro do Gênesis, lá na árvore do conhecimento do bem e do mal, nada mais é do que o conhecimento para o discernimento. Bem, à luz da doutrina espírita, só há um destino marcado para toda criatura humana. Em qualquer latitude, em qualquer longitude, neste ou em outros mundos, é o nosso destino de evoluirmos, nos aprimorarmos, nos desenvolvermos intelectual e moralmente. Esse é o destino que Deus nos deu para todas as criaturas. Então nós não diríamos não que o que está escrito está escrito. Está escrito no sentido de que nós temos a lei do progresso a cumprir. Essa lei de progresso é para todos nós, não é? Se entendermos assim, que nós estamos dentro da lei de progresso, podemos dizer o que está escrito, mas não que haja um destino marcado, com fatos detalhados, nos aguardando ao longo da vida. Nós estamos regidos por leis divinas, que as leis humanas um dia imitarão. Então, se nós infringimos a lei divina, nós criamos, automaticamente acionamos a lei de causa e efeito, que virá de uma forma ou de outra, num futuro, resgatar, limpar a nossa economia espiritual daquele débito. Todavia, nós não somos máquinas, não somos robôs, somos criaturas que sabem tomar decisões, que vão adquirindo consciência gradativamente. E isso determina o rumo dos acontecimentos. Deus estabeleceu leis e nós vamos vivendo a nossa vida, mas somos criaturas capazes de tomar decisões. Então é uma misericórdia divina, é um método de educação divino que nós fiquemos conhecendo o que nossos atos produziram de efeito. Essa lei de causa e efeito vai nos mostrar o resultado daquilo que vivemos, pensamos e sentimos. Muitas vezes nós não tínhamos a ideia de que seria mal, de que seria prejudicial a alguém, mas com a lei de causa e efeito e naturalmente a reencarnação, a vida imortal, nós chegamos a esse entendimento. O progresso é lei inevitável, todos progrediremos. Estamos em processo de evolução espiritual. Como usar a lei de causa e efeito a nosso favor? Dentro desse conjunto, desses princípios que norteiam, orientam a vida das criaturas, impulsionando-as para o progresso, é claro que se isso fosse conhecido, se as pessoas tivessem uma noção assim mais profunda acerca desse processo todo,
procurariam ter atitudes, condutas mais corretas, porque saberiam que estariam plantando para o futuro. Podemos sempre mudar nosso destino, mas considerando que fomos preparados para a vitória, que no mundo espiritual fizemos cursos para vencermos nossas más tendências. Agora, o hábito é algo muito forte. Tem um livro, O Cérebro que se Transforma, do Dr. Norman Doidge, de um grupo de neurocientistas, e ele diz que nossos pensamentos obsessivos criam mapas inadequados que nos prejudicam. Nossos pensamentos melhores criam mapas iluminados que nos auxiliam. No nosso cérebro, zonas cerebrais, impede o envelhecimento, aumenta, melhora a atenção, que nos tornamos melhores se utilizarmos nossa força interior. Foi o que disse Jesus. E esta é a finalidade do Espiritismo, educar-nos para a felicidade, para o sorriso, para a alegria de viver e para a possibilidade de vencer tudo e todos os problemas, ou amenizá-los a tal ponto que eles nos permitam uma vida confortável. Mas nós vamos aprendendo que a lei de causa e efeito é uma lei que envolve todos os pensamentos e ações das pessoas. É uma lei natural. Então, é só pensar o bem, pensar de maneira equilibrada, falar o bem e fazer o bem. Aí é em nosso favor. Nós temos o quê? Bons resultados. Por isso o Espiritismo é eloquente, nos dando a responsabilidade pela nossa vida, sem negar essas interferências e dizendo que o amor cobre efetivamente a multidão dos nossos equívocos do passado, na fala de Simão Pedro, na sua epístola, no Evangelho, mostrando que aquilo que não está bem, eu posso refazer mediante novas escolhas, considerando que escolhas infelizes foram feitas no passado e que eu estou apenas colhendo os efeitos dela, podendo refazê-las nesse momento. Quando o espírito ele vai se conscientizando, ele vai se esclarecendo, ele vai diminuindo a intensidade e a extensão dos efeitos produzidos pelas causas anteriores. Um detalhe interessante ensinado pelo Espiritismo: na medida que o espírito compreende que ele, agindo mal, ele retém como consequência o mal, ele vai diminuindo a extensão do mal. Por isso que o mundo está cada vez melhor. É uma impressão falsa de que o mal está aumentando. O que está aumentando é o campo da mídia, da informação, que noticia mais o mal. Mas as coisas boas também estão acontecendo, porque nós todos estamos aprendendo a fazer o bem. As nossas atitudes mudam o nosso amanhã. Daí porque o Talmud diz que o sábio é aquele que pode prever o amanhã. E quem pode prever o amanhã não faz bobagem no presente. Então está em suas mãos ter uma colheita boa ou uma colheita mal. Então não há destino, há na verdade colheita. Para uns, diferenciado dos outros, de acordo com o diz o Evangelho de Jesus, na parábola do semeador, que para cada semente, para cada local que for semeado, haverá logicamente uma colheita ou uma não colheita se você semear num solo árido ou num solo pedregoso. Então é preciso difundir mais isso, porque somos responsáveis por aquilo que estamos realizando, por aquilo que estamos produzindo, pelos nossos pensamentos que estamos emitindo em benefício ou em prejuízo de alguém. Portanto, se houvesse mais conhecimento desse processo todo, as pessoas pensariam duas vezes, em vez de ficarem tendo atitudes, às vezes, até prejudiciais para si mesmas e prejudiciais para o próximo. Pensariam duas vezes e agiriam mais corretamente. A nossa reeducação à luz do Espiritismo tranquiliza a nossa alma, impede que continuemos a nos castigar, a boicotarmos nossas possibilidades, a caminharmos tranquilo no amar ao próximo como a si mesmo, através do trabalho e do amor. Nos vemos no próximo Transição. Tchau!